Ok, vamos começar a nossa aula de Tânia, a terceira aula do capítulo 2. Com isso a gente conclui o capítulo 2. Tá? O papel do Rebbe. Esse é o tema dessa aula. Fazendo rápido um gancho da aula passada para a gente pegar a continuidade, para não entrar assim do meio do nada. Então, é o seguinte. Nós falamos que uma pergunta: se todas as almas, a Nefesh Elokit, a alma divina, a gente está falando da alma divina, que a origem dela é sabedoria divina. Sabedoria divina é o próprio Deus. Ok? Sabedoria divina é o próprio Deus. Ou seja, a alma é a essência de Deus. Ok? Aí pergunta-se que, na verdade, todas as almas, de A a Z, todas as almas judaicas vieram dessa fonte, dessa origem, dessa raiz. Mas aí a pergunta que foi feita: como é possível que tem tantas diferenças entre as almas, e diferenças muito grandes, tipo de essência entre uma alma e outra, né? Sendo que elas vieram todas do mesmo nível. Como é possível? Todos vieram da mesma origem, e como é possível ter tantas diferenças? Então ele deu o exemplo que tem as almas que são comparadas com a cabeça, outras almas que são comparadas com o calcanhar. O que é o calcanhar e a cabeça? Não tem nada a ver um com o outro. Um é vital, um é a mente, que é, sei lá, tem a capacidade de entender, de raciocinar, e o outro, não é que a calcanhar é uma, vamos dizer, uma cabeça menos inteligente, né? Que então ela está no nível mais baixo. Não, ela não é cabeça, é outra coisa. Não tem nada a ver. Então aí a gente desenvolveu um pouco mais essas diferenças que existem entre as almas, que são muitas diferenças. E aí a resposta que foi dada, que mesmo assim, o Alter Rebbe afirma que todas as almas, de A a Z, todas elas vieram da mesma origem. Como é possível? Ele deu o exemplo do feto. Assim como tudo começa na cabeça do pai, que é o estímulo que ele tem, o estímulo ainda é abstrato, é espiritual, é tipo uma energia que vai pela coluna, desce e depois se forma algo físico, o sêmen, e que esse sêmen vai fecundar, e aí vai começar o feto, vai começar uma nova vida. Tá? Então tudo começou num ponto só. E desse ponto, depois se desenvolve todos os órgãos do filho. Isso é feito, as diferenças entre esses órgãos do filho é feito justamente na gestação. Quando vai passando o tempo, aí primeiramente se formam os órgãos mais vitais, mais importantes, a cabeça, o coração, etc. E depois vai se formando os outros órgãos do corpo, até a unha do dedinho do pé. Isso tudo é um processo que vai levando durante a gestação, e forma-se todos os órgãos. Então aqui você vê que, apesar que nós temos a cabeça, que é o órgão mais refinado e mais vital e mais importante da pessoa, e você tem a unha, que a unha você pode cortar, que você não sente dor, né? A unha é o órgão mais baixo. Mas todos eles vieram da mesma origem, apesar das diferenças, apesar de ser tão diferentes, eles vieram da mesma origem, começaram no mesmo ponto. O que gerou essa diferença foi justamente no momento da gestação, que aí foi se formando os órgãos, aí foi se dividindo, e foi se formando os órgãos mais importantes, menos importantes, até a unha do pé. Então esse é o exemplificado, esse é o exemplo, o exemplificado é assim também as almas, elas começam todas no mesmo nível, todas elas têm sua origem, todas as almas divinas, as almas do Yehudi, ela tem origem na sabedoria de Hashem, que é a essência de Deus. Ou seja, a alma é uma parte literalmente de Deus, da essência de Deus, mas ela vai descendo. Ela segue o processo de desencadeamento dos mundos. Os mundos são como uma cadeia, um processo de cadeia, de elos que estão interligados. E aí tem os 4 mundos gerais, que é Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, ok? Que é o mundo da emanação, que é o mundo mais alto. Depois vem o mundo da criação, depois vem o mundo da formação e o mundo da ação. Então, nesse processo de descida, vai se
cada alma vai se estacionando no seu nível. Aí Deus vai determinando que parte da alma vai ficar no mundo de Atzilut, que isso seria a alma mais elevada que existe, seria como se fosse a cabeça. Depois tem outras almas que descem ao nível de Briá, da criação, e lá passa a ser o nível dessa alma, e tem até que tem aquelas almas mais inferiores que se revelam lá no mundo da ação. Tá certo? Então isso é o que determina o nível de cada alma, é o processo de escravamento, e aí você vê que existe diferença entre as almas. Então você vai comparar uma alma do mundo da emanação, o mundo do Atzilut, com uma alma do mundo da ação, e no mundo da ação própria tem vários níveis. Vamos pegar no mundo da ação um nível mais baixo, em comparação com a alma do mundo de Atzilut, da emanação, no nível mais alto. É uma diferença enorme. Ou seja, aparentemente, reveladamente, não tem nada a ver. Mas isso não muda o fato que todas elas vieram da mesma origem. Essa é a resposta. Ok? Então, apesar de tantas diferenças, todas vieram da mesma origem. Então, esse é o gancho. Aí o que acontece? Depois que os órgãos do filho da nova criatura foram formados, todos esses órgãos estão conectados à cabeça. Você sabe que toda a vitalidade da pessoa está conectada à cabeça, né? Você vê que quando você faz uma cirurgia, alguém faz uma cirurgia no cérebro, se ele mexe uma coisinha aqui e ali, pode dar sequelas nos movimentos, certo? Na fala. Quer dizer que a cabeça é a fonte de energia, de vida, de vitalidade para o corpo inteiro, certo? De lá tá ligado todo o corpo. Então, o que acontece? O povo judeu está chegando a uma conclusão. O povo judeu é como se fosse um corpo, tá? Nesse corpo tem vários órgãos, tá? A cabeça seria os grandes tzadikim, os grandes justos, pessoas muito elevadas, muito especiais. Depois vai descendo, tem o coração, seria também pessoas elevadas, muito elevadas. Depois tem as mãos, como se fosse, figurativamente falando, tem cada órgão, seria um nível de alma, até que você tenha um nível de alma mais baixo, tá? Mas qual é o ponto em comum de todas elas, estando nessa criatura nova? Todas elas estão interligadas na cabeça, elas dependem da energia, da vitalidade da cabeça. E qual dos órgãos do filho é igual à primeira essência? De onde veio? A gente fala que o filho, ele vem da cabeça do pai. A gente até desenvolveu isso, que isso tem a ver com a essência do pai, né? Dos pais, que ele pode desenvolver qualidades que nem nos pais você vê essas qualidades. De onde você sabe que o filho, ele puxa da essência dos pais? Você vê que muitas vezes, a gente deu exemplos, por exemplo, pais normais, né? Que são inteligentes, normais, mas de repente eles têm um filho super dotado, prodígio, assim, cara, um gênio. Como assim? Como é possível? Se os dois pais são normais, aparentemente, como pode ser? Então, na verdade, aqui é uma prova que o filho, ele puxa da essência, de uma força que nem nos pais se revelou, o filho pode se revelar nele. Isso é uma prova que o filho vem da essência, mas isso começa na sabedoria, no intelecto. Então, qual dos órgãos do filho tem a ver com a primeira essência, da onde tudo começou? É a cabeça. Porque tudo começou, a gente falou, sabedoria de Deus. Tá? Dessa sabedoria de Deus vem todas as almas. Tem umas almas que são um nível de sabedoria, de cabeça. Outras almas são níveis de coração, mão, braço, até o nível mais baixo, a unha do pé. Tem vários níveis de alma, certo? Cada pessoa tem sua alma, seu nível, ok? Mas agora a gente vai chegar no papel do Rebbe. Esse é o assunto dessa aula. Então ele fala assim, como, assim no exemplo, assim como a unha, ela está enraizada na sabedoria, na mente, assim também no exemplificado. Eu vou ler em hebraico, depois a gente traduz. Ki enikat vechayut nefesh ruach veneshama shel amei haaretz hu menefesh ruach veneshama shel hatzadakim v'achachimim asher bnei Yisrael shebedoram. Ele fala assim, que a vitalidade da alma,
os 3 níveis da alma, Nefesh, Ruach, Neshama, são 3 níveis diferentes da alma, dos mais iletrados, das pessoas mais simples, das almas mais baixas, da onde ele vem essa vitalidade da alma do tzadik, a cabeça do povo de Israel. Por que a gente chegou a essa conclusão? Por que ele chegou a essa conclusão? O exemplificado, porque esse é exatamente o exemplo. Assim como no exemplo, todos os órgãos dessa nova criatura, desse neném, dependem da cabeça, ok? Assim também, no povo judeu, como um corpo único, tá? Então todos os órgãos desse corpo, todas as almas dependem da cabeça. Quem são as cabeças? Quem é a cabeça? O líder. Quer dizer, aquela pessoa mais elevada do povo. O nível dela é a cabeça. Então, o tzadik, o chacham, o tzadik é o justo, o sábio, ele representa o cérebro do corpo que é o povo de Israel. Que por mais que estamos falando aqui de um cérebro de carne e sangue, né? É como a unha também, que é físico, né? É material. Mas, contudo, aqui estamos falando de uma essência de cérebro do filho. E só ele é o recipiente, só ele é o meio para que todos os órgãos, todas as almas estejam vivas. Ou seja, a vitalidade de todas as almas de Israel vem da cabeça. Quem é a cabeça? O líder. Tá? Ou seja, a alma divina depende do líder. E, por consequência, a gente fala também a vida física. Por quê? Porque de onde vem a vida da alma animal? Vem da alma divina. E se a alma divina está dependente da cabeça, que é o líder, o Moshe, cada geração tem o seu Moshe. Moshe é o maior líder, tá? Então significa que todo mundo, ou seja, a vitalidade, não só espiritual, mas física, porque da onde vem a vitalidade física do espiritual, todos dependem do líder, do Moshe Rabbeinu, do Rebbe. E essa é a forma de como se conectar com Deus, porque do corpo do filho, que o filho é todo o povo de Israel, a cabeça é aquele órgão que é exatamente igual à sua origem inicial, de onde veio tudo a sabedoria divina, sabedoria. Então, do filho, qual que é o órgão que é igual à sua essência, de onde começou tudo? A cabeça, o tzadik. Então, consequentemente, a gente chega a uma conclusão que para você se conectar com Hashem, você quer se conectar com Deus, precisa de Rebbe, precisa de Moshe Rabbeinu. E vamos desenvolver esse assunto um pouco mais, que muitas vezes esse assunto é um pouco, talvez até polêmico, que pessoas falam, Rebbe, que é Rebbe? Moshe, que vocês fazem? Alguns até falam que é idolatria. Então vamos desenvolver um pouco essa questão para entender melhor o que é o assunto do judaísmo. Então existe a necessidade de um intermediário necessariamente. Necessariamente. Exatamente o que você falou. Alguém que consegue se conectar, porque eu não consigo conectar com a luz divina. Você consegue se conectar com esse intermediário que te conecta à luz divina. Exato, mas diretamente com Deus... Não. É a história de, se você entra no Kodesh HaKodashim, você morre, porque você não é o Kohen Gadol que está pronto para isso. E aí quando o Kohen Gadol entra, você está entrando através dele, vamos dizer assim, né? Então, aí você... Tá. Quê? A alma do líder da criação está no mundo da Yetzirah. De Atzilut. Só realmente os grandes tzadikim é Atzilut. Os tzadikim normais, vamos dizer assim, é o mundo de Briá, da criação. Agora, só, os patriarcas, ou um por geração, talvez está ligado com a raiz dele, é da emanação, do nível de Atzilut. Algum líder passado por Maimônides, por exemplo? Sim. Sim. Toda geração tem o seu líder, o seu Moshe. Maimônides era do Egito. Sim. Você fala de? Sim? Maimônides. Da família dele. Sim. Então, os dois egípcios aqui, da comunidade egípcia. Eles acabaram, o presidente Al-Sisi reformou 2 sinagogas. Ah, sim? Maimônides
e a de Alexandria, na Daniel. Ó, muito bom. Reformou, chamou os rabinos, alguns pediu por favor para o ministro das Relações mandar rabinos de Israel para a inauguração, eles inauguraram e foram embora no mesmo dia. Ó, tá bom. Tinha que fugir dos antissemitas. Tem que ir embora logo. Sabe que o Rebbe fez uma campanha de estudar o Maimônides, 3 capítulos por dia, ou 1 capítulo por dia, ou Sefer HaMitzvot, né? E quando se termina todo o ciclo de estudo, normalmente eles fazem o término, um dos lugares principais, na sinagoga do Maimônides. Agora, não sei se é na Espanha ou no Egito, eu não sei, mas é uma sinagoga do Maimônides, eles fazem o término do estudo geral do... Uma festa, uma celebração. É, uma festa, sim. É possível, acho que é na Espanha. Mas de qualquer forma, ok? Então, assim como uma unha não pode gritar independente, não, eu quero independente, não quero através eu quero direto com Deus. O que acontece? Se é como o exemplo do neném, vamos dizer assim, da criatura, se o dedo quer conexão direta com a origem, com a sabedoria divina, então ele quer cortar do corpo, porque todo o corpo invariavelmente está ligado com a cabeça, não tem como não, tá? Mas então ele quer direto, então é como se você cortasse, vamos dizer na teoria, o dedo, e o que acontece se você corta o dedo? Acabou, ele morre. Então não tem como chegar lá em cima diretamente. Tem que ser através da cabeça, que é justamente o líder, é o Rashi Ben Israel, é o Moshe da geração. Por mais que nós sabemos que cada judeu está conectado com Deus, a gente falou que cada judeu tem uma alma divina, a gente falou isso, e a alma divina é uma parte literalmente de Deus, um pedaço de Deus, da essência de Hashem, está dentro de cada um, tá? O problema é que em nós essa alma não está revelada. A diferença de nós e um tzadik, por que ele é a cabeça e nós somos outros órgãos do corpo? Porque num tzadik, a alma dele, a essência, que é uma parte de Deus, um pedaço de Deus, está revelado. Ele sente literalmente a alma revelada. Ele sente Deus literalmente. Nós temos também o mesmo pedaço. Cada um tem um pedaço de Deus, só que para nós a gente não sente. Está oculto. Em nós está oculto isso. Certo? É como se nós fôssemos, tipo, a unha, né? Como a gente sente nós mesmos, porque já que a nossa alma divina não está revelada, é por isso que a gente tem desejos para coisas mundanas, para a gente, nossa natureza não é voltada de maneira revelada a Deus. Para eu fazer o que Deus quer, eu tenho que lutar, eu estou com vontade de comer aquela comida gostosa que não é kasher. Essa é a minha vontade. E para eu cumprir o que Deus quer, eu tenho que lutar. Eu não vou comer e vou comer kasher. Não é fácil? Eu tenho que ir para a sinagoga rezar, por exemplo. Só que eu estou com vontade de dormir, eu estou cansado, e está frio lá fora, sei lá. Então, mas o que é? Para servir Deus, eu tenho que lutar. Por que eu tenho que lutar? Porque Deus não está revelado em mim. Não é a minha natureza revelada. Certo? Para eu chegar nele, eu preciso combater a minha má inclinação, a minha alma animal, e para chegar em Deus. Não é uma coisa natural, apesar que nós temos isso, mas está lá dentro bem escondido, está lá dentro bem oculto, tá certo? Quer dizer, a gente tem que... O tzadik, qual é o papel dele? Um tzadik, um justo, a diferença é que nele está revelado. A natureza do tzadik é Deus, ele não faz nada que não seja Deus. Ou seja, ele não se sente uma criatura separada, que, sei lá, que serve Deus, ou sei lá. Ele, na verdade, ele naturalmente, ele está só conectado a Deus. Essa é a natureza dele. Ele não precisa lutar, isso é natural. Tipo, os instintos, vamos dizer, do tzadik, é Deus. Naturalmente, ele quer, assim como a gente gosta de comer, ele quer rezar, ele quer estudar, ele quer chegar em Deus. Natural. Isso não precisa fazer nada. Esse é um tzadik.
Bom, tá, então a única forma de estar conectados verdadeiramente com Deus é somente através de conexão com o tzadik, com o justo, tá? Tá certo que ele é feito de carne e osso igual a nós, tá? Ele é filho de uma mulher, ou seja, é um ser humano normal, não é como outro, separando várias separações, como os Goyim falam, né, que nasceu da Virgem, que é Deus, não. Um tzadik, ele é fruto de um relacionamento normal entre pai e mãe, entre homem e mulher, e disso é gerado um feto, e esse é um tzadik. Apesar de tudo isso, ele estando aqui embaixo, ele é a própria essência de Hashem, porque ele está com sua alma divina revelada, que é uma parte de Deus. Para ele isso e é ele que causa a revelação da nossa alma, nosso pedaço de Deus, para se revelar. Agora, baseado nisso, a gente começa a entender por que o papel do Rebbe na Hassidut Chabad é tão fundamental e tão central. A gente fala o Rebbe, né? A gente continua escrevendo cartas perguntando e tudo. E a conexão, na verdade, de um judeu com Hashem é através do Rebbe. Muitos falam, talvez você está indo contra Deus, você fazer isso, considerar essa realidade que a gente está falando aqui, você está indo contra Deus. Muitos querem talvez tentar falar, ele afinal é um ser humano de carne e sangue igual você, né? Por que tem que ter uma anulação, uma submissão tão grande, absoluta? Então a gente sabe que a própria Torá traz a prova de maneira, na parte revelada da Torá. Por exemplo, quando o povo judeu foi passar o mar, tem um texto da Torá que fala: Vayosh Hashem, Deus salvou, Bayomahu, naquele dia, né? A gente conhece, a gente reza todo dia também esse trecho. Messias salvou Israel da mão de Egito, etc. No final está escrito desse texto: Vayaminu ba'Hashem uveMoshe avdo. Eles acreditaram em Deus e Moshe seu servo. Aí eles perguntam os comentários: como assim? Moshe é trazido junto com Deus. Quer dizer que ele está em Deus e em Moshe, na mesma sequência, direto. A própria Torá mostra como o líder ele está junto com Deus, né? Então alguém que questiona o papel de um líder fala: não, ele é carne. Espera aí, a própria Torá coloca os dois juntos, né? Especialmente que o Midrash fala que aquele que fala contra Moshe está falando contra Deus. Sim, o Midrash fala. Isso é parte da Torá. Moshe ouviu a voz de Deus. Nós ouvimos. Na verdade, todo o povo judeu ouviu. Mas o Moshe direto falava com Deus, como face a face. Tipo, o nível de profecia. Mais do que isso, o nível de profecia de Moshe, nenhum profeta depois teve esse nível. Quer dizer, é uma profecia direta. Deus e Moshe estava direto. Está escrito assim: o temor do seu mestre tem que ser como o temor dos céus. Ou seja, vários lugares. Isso é na Torá, na Mishnah, na Torá oral, certo? Agora, temos que entender como é possível comparar o servo com o seu Criador. Estamos comparando, né, o líder, o Moshe, com Deus. Como assim? Como é possível falar isso? Mas como a gente explicou antes, o tzadik, ele na verdade não é simplesmente alguém que mostra o caminho. Ou seja, não é dizer que ele é aquele que estudou mais, ele estudou mais e eu estudei menos. Ou seja, existe uma comparação entre eu e ele, só que ele estudou muito mais do que eu. Não é isso um tzadik. Ou que ele se comporta muito melhor do que eu me comporto, vamos dizer, 1%, ele se comporta 100% bem, né? Faz a coisa certa. Não. Eu estudei um pouco, ele estudou muito mais. Eu me esforço um pouco, ele se esforça muito mais. O nível de um tzadik não é comparável a qualquer um de nós. Tá certo? Tá certo que ele é um carne e sangue igual a nós,
mas ele, estando aqui embaixo, se ilumina a essência da alma, exatamente como ela se encontra na sua raiz, na sabedoria divina. Assim está dentro de um tzadik. Um justo tem a alma igual, como reveladamente Deus. Ele sente, estando aqui embaixo, como ele é parte de Deus. Ele é parte de Deus. Ele sente como Deus se transformou numa criatura. Isso ele sente, Deus assim dentro dele. Por isso somente ele tem o poder de passar para nós, que ele seria como o cérebro do filho, que através dele todos nós temos conexão com Deus. Tá? Agora, para realmente deixar claro a diferença entre os Goyim e o que a gente está falando aqui. Na verdade, aqui a gente está falando que um tzadik, na verdade, é uma parte de Deus, ele sente Deus revelado. Ou seja, quando os Goyim, por exemplo, falam do certo dito cujo, sei lá, seja quem for, que eles chamam ele ou aquela imagem de Deus. Então elas estão como separando, aquela imagem é Deus, por exemplo. Tá? Então isso é idolatria. Isso é idolatria. Você chama um ser humano de Deus, idolatria. Aqui não. Aqui o tzadik, ele, na verdade, ele está, Hashem está revelado dentro dele. Ele não é uma existência por si, separada, que a gente pega ele e fala, não, você... Não. E, na verdade, Deus está... No tzadik, ele sente parte de Deus. Ele está anulado para Deus. Ele não tem a vida dele particular. Nossos sábios falam que quando Moshe fala, ele falava, é Deus falando pela garganta dele. Porque Moshe, ele não tinha a vida dele, ele era totalmente submisso a Deus, que ele é uma extensão de Deus. Ele não é que ele é por si alguma coisa, não, por si ele não é nada. Ele é parte dele, é uma extensão de Hashem, porque ele não tem a vida individual dele. Não é que ele é um ser humano que ele sente suas necessidades próprias e ele também faz o que Deus quer. Não. O tzadik, ele na verdade sente como uma parte dele, ele está totalmente anulado, ele não é uma existência separada, certo? Por isso, o que ele faz é o que Deus quer. Naturalmente, é como a gente dá o exemplo de um veículo, uma Merkavá. Assim como um veículo, ele é dirigível, e o veículo vai aonde o condutor leva ele. Se o condutor vira à direita, ele vira à direita. Ele vira à esquerda. Ele não tem vida própria. O carro, ele não vai criar resistência perante o condutor, né? Então, um tzadik é um veículo para Deus, ele é dirigível. Deus, ele, através do tzadik, dirige ele para cá e para lá. Ele não tem a vida dele própria, que diz diferente, e ele tem que guerrear contra a natureza dele e fazer o que Deus quer. Não, porque ele está totalmente anulado para Deus. Então, é como que ele expressa Deus. Então, ele não é separado. Se você separa ele, você está fazendo idolatria. Falando, ele é... Não, ele não é. Ele é uma... Quer dizer, ele está anulado para Deus. Deus se expressa... E Deus se expressa também através de nós. O problema é que em nós não está revelado. A gente não sente Deus reveladamente. Essa é a diferença. A gente não sente. Ele sente Deus na vida normal dele. E por isso ele não tem a vida individual dele. A vida dele é Deus. Certo? Ele está totalmente submisso a Deus. E ele só vai fazer o que Deus quer, natural. Ele só vai pensar o que Deus quer. Ele só vai falar o que Deus quer. Por isso se fala de Moshe, que ele é Deus falando pela garganta dele. Não sei se vocês estão pegando o ponto. Os outros, idolatria seria quando você separa, fala que esse é Deus. O resto não. Não, isso é idolatria. Mas você falou que Moshe não tinha a vida dele. Sim. Tipo, quando ele não estava, né, falando as palavras de Deus. Não existia essa situação. Em qualquer momento da vida dele, ele estava fazendo o que Deus quer. Ele acordou, quando ele dorme, quando ele come, quando ele quer ir no banheiro, isso é tudo o que Deus quer. Ele não vai fazer nada que não seja de acordo com aquilo que Deus quer. Esse é o ponto. Não é igual, que para a gente é difícil entender uma situação dessa. Quer dizer, ele não tem vida própria. Qualquer instante ele está submisso a Deus. Ele está fazendo só o que Deus quer.
Entendeu? É bom você falar com Deus. Faz isso, eu faço. Uma delícia. Não precisa Deus falar. Uma delícia. É natural. Não come Um agora. tzadik é natural. Come a Não bola. precisa falar. Deus, ele está tão lá. Eu vou te dar um exemplo. Não vai errar. Mas Moshe se alimentava. Não Sim. come agora, então não vou comer. Sim. Mas ele não tinha fome. Não é, não é pelo gosto. Ele se alimentava para manter o corpo vivo. Exato. Já que tem que ter um corpo vivo para liderar o povo judeu, então ele sente uma necessidade da comida, mas não como pelo gosto da comida, mas ele entende que isso é importante para ele poder exercer sua... Combustível. É o combustível para poder exercer. Tá certo? Por isso que os tzadikim, eles não sentem gosto na comida. Sim, já. Certo? É, O Alter Rebbe uma vez... Hã? Mas Tzemach Tzedek, da vodka? Da vodka. É. Tomou. É. Não conta. não. Tem outro do Alter Rebbe, que ele tinha uma visita, um outro Rebbe de outra dinastia. Eles estavam comendo sopa, só que quando cozinharam a sopa, não combinaram quem ia colocar o sal, porque as mulheres fizeram a comida e dividiram, cada um faz uma coisa, só que o sal ninguém falou nada. Então cada um falou, ninguém falou nada do sal, então eu vou colocar. E cada um colocou. E ficou super salgado. Então quando o Alter Rebbe serviram a sopa, o primeiro Rebbe, ele estava comendo. E a visita, que era outro rabino, ele comeu e não conseguiu comer, estava muito salgado. Ele perguntou para o Alter Rebbe, como você está conseguindo comer? Está muito salgado. O Alter Rebbe respondeu, desde que eu fui aluno do Maggid, eu aprendi a não sentir gosto da comida, então eu não sinto o gosto da comida. O que ele sente? Ele sente que essa comida vai trazer para ele uma energia para poder servir Deus. Não é o gosto, então entendeu? Então esse é um tzadik, ele não tem vida própria. Ele está totalmente ligado a Deus. Por isso que o Talmud fala palavras que talvez pode parecer assim muito... ele fala assim... no Talmud de Jerusalém, ele fala, Deus no seu lugar sagrado. O Talmud de Jerusalém fala, quem é? Rabi Elazar. Quem é Deus no seu lugar sagrado? Rabi Elazar. Como assim? Estou falando, Deus no seu lugar sagrado é Rabi Elazar? É o Rabino Elazar? Sim, porque o Rabino Elazar não é uma existência própria. Tudo que ele é Deus. O que Deus quer que ele seja, ele é. Então, é ele, Deus não é. E também está escrito no Zohar, a face de eterno teu Deus. Aí o Zohar fala, quem é Rabi Shimon Bar Yochai? Quem é a face do eterno teu Deus é Rabi Shimon Bar Yochai. Como assim você está chamando Rabi Shimon Bar Yochai de Deus? Por que ele fala isso? Por quê? Porque Rabi Shimon Bar Yochai, ele não é uma existência própria. Ele não é separado. Ele é uma extensão de Deus. Toda a vida dele é totalmente submissa a Deus. É como Avram, nosso patriarca. Está escrito assim, que Deus, ele não faz nada que não seja a vontade de Deus, né? Então, quando Deus falou para Avram, pega seu filho e leva para o sacrifício, lembra, né? Ele foi na hora, acordou cedo, né? Tem toda essa história. E aí o que acontece? Na verdade, a intenção de Deus não era só testar, não era que Avram matasse o filho, né? E Avram, o corpo dele era tão submisso a Deus, ele já ensinou que o corpo só faz o que Deus quer, natural, né? Então está escrito assim, que quando ele foi pegar a faca, a Torá fala que ele enviou a mão para pegar a faca. Aí pergunta-se, o que quer dizer enviou? Ele pegou a faca, o que quer dizer enviou a mão? Vaishlach yadcha, ele enviou a mão para pegar a faca. A resposta é porque quando ele foi pegar a faca, a mão não ia. Por que a mão não ia? Porque, na verdade, a vontade de Deus era não matar. Então, o corpo dele estava tão submisso a Deus que, naturalmente, a mão não ia para pegar a faca. Ele teve que fazer um esforço a mais, enviar a mão para pegar a faca. Quer dizer, na consciência dele ainda, Deus tinha falado para levar o filho para o sacrifício. Então, ele queria pegar a faca. Certo? Na consciência. Mas o corpo dele estava inconscientemente já conectado a Deus e já sabia que a vontade de Deus não é matar, então a mão não ia. Você está vendo o que é um tzadik? Por isso que o tzadik é uma parte de Hashem. Estou falando, nós também somos, mas o problema é que nós não está revelado. No tzadik está revelado. Por isso que o Rebbe fala sobre o Rebbe anterior, que ele é a própria essência de Deus investida num corpo. Por quê? Porque estamos falando da alma, uma parte de Deus. Como ela está revelada, no tzadik está revelado isso.
Vocês estão pegando o ponto que eu estou falando? Então, ele está submisso a Deus. Ele não é algo separado por si, algo... Não. Ele é uma parte de Hashem. Sim? E por isso que a Hassidut, ela enfatiza tanto a conexão com o tzadik, com o justo. Né? Se submeter ao justo, cumprir as orientações que o Rebbe dá para a gente. Por exemplo, tem os estudos, quando a gente faz o Sefer HaMitzvot, por exemplo, que eu tenho que mandar também, não? Isso é uma instrução do Rebbe, tá certo? Então nós, através dessas instruções, o Rebbe sabe os caminhos, como a gente pode se conectar com a Hashem, então ele já dá os caminhos para nós, e essa é a forma que a gente se conecta com Deus, tá certo? Tá, e aí continua o Alter Rebbe dizendo, o Bazei Yuvan, Mamar Azal, com isso a gente vai entender o dito dos sábios. Então, agora, o que a gente entendeu agora, qual é o papel de um tzadik, de um justo, Moshe Rabbeinu, do Rebbe, qual é o papel deles? Né? Então a gente vê que eles são a cabeça, como no corpo que é o filho, que tem vários órgãos, cada alma representa um nível de um órgão diferente do corpo, e o líder é a cabeça. Então todos os órgãos, todas as almas de Israel estão conectadas ao líder, tá certo? A cabeça, né? Por quê? Porque estão fazendo parte do mesmo corpo. E isso seria o tzadik, o líder, o Moshe Rabbeinu, o Rebbe. Okay? Ou seja, todos nós estamos conectados a ele. E é essa forma que a gente consegue, por consequência, se conectar a Deus, que é a sabedoria divina. E agora a gente entende o dito dos sábios, está escrito assim, o Bazei Yuvan Mamar Razalá Pasuk, Ludov Kabo, se conectar com ele, todo aquele que se conecta, se cola, se junta com os sábios, com os líderes, o Pasuk, a Torá considera como que se ele conectou com Deus. Agora dá para entender, esse dito, é um dito dos sábios, que todo aquele que se conecta com o justo, com o líder da geração, é como que ele está se conectando com Deus. Tá certo? Porque agora a gente entendeu. Porque ele é a cabeça, e a cabeça é a mesma a fonte, a mesma essência que o Deus, que é a sabedoria divina. E quando você se conecta com ele, você está se conectando com Deus. Então você fala que a Deus fica betendo com comigo, que tirou as nefesh rachmash, mas o mercados berrotzah marishon, veshoshan shebechokma ela, sheu isbarach bechokma echad, hu amadav v'chule. Que através que se conecta ao justo, aos sábios, aos líderes, né? Então as almas de todo o povo de Israel, até das pessoas mais simples e letradas, que seriam as almas mais baixas, elas estão conectadas com a sua essência primeira, a raiz da sabedoria divina, que é a sabedoria de Deus. Porque Deus, ele é a sabedoria, como a gente falou no nome de Maimônides, que ele falou, Deus próprio é a sabedoria. Então, se se conecta com a sabedoria de Deus, você está se conectando com o próprio Deus. Isso vem através do tzadik. Agora, vocês podem perguntar, na verdade, peraí, mas tem tanta gente, não sei se tanta, mas existem pessoas que são contra o justo, contra o Moshe Rabbeinu. Né? Tem sempre os rebeldes que vão contra. Na época do Moshe, quando ele estava dirigindo o povo no deserto, tinha, por exemplo, o Korah, que era da família de Moshe. Ele criou uma rebelião no povo para todos irem contra Moshe e não aceitarem a liderança de Moshe. Né? Então tem aqueles que são contra. Hoje também tem aqueles que são contra o Rebbe. Eles não entendem o que é o tzadik, eles não veem, sei lá. Então, será que esses que se rebelam contra os tzadik, então, como eles estão vivendo? Se a gente falou que toda a vida vem do filho, né? Todas as almas, que seriam os órgãos do corpo, estão conectados à cabeça, e por isso eles estão vivos, certo? Por isso eles estão conectando com Deus. Você vai falar, não, tem muitos religiosos que não são ligados ao Rebbe, eles não têm nada a ver, eles são contra, talvez. Existem, infelizmente existem pessoas que são contra o Rebbe, tá? Então, como eles não estão conectados a Deus, então como pode ser? Eles colocam tefilim, eles rezam. Então, como funciona isso? Como funciona aqueles que são contra? Então a resposta é o que o Tânia traz aqui, que esses que guerreiam contra o Moshe da geração, na verdade eles continuam conectados. Não tem como você deixar separado da cabeça, não tem como. É como os órgãos, eles estão todos unidos ao
ao corpo e, consequentemente, à cabeça, então eles recebem vida. Só que existe uma diferença. Existe como a vitalidade vem por vontade e por gosto. Existe como a vitalidade vem de forma por trás, como sem gosto, né? A gente já falou isso em relação, já antes, dos perversos, aqueles que são contrários à vontade de Deus. Então tudo vem de Deus. Mas aqueles que são contra Deus, que são rebeldes a Deus, então a vitalidade desses vem de uma maneira indireta. Não é que é como que Deus não tem gosto, não tem vontade de dar vida para eles, mas por isso ele dá de costas. É como se tem um cara que é seu inimigo, que ele não merece nada, mas você tem que dar para ele algo. Então você nem olha para a cara dele, você joga assim de costas, assim, você nem olha, porque ele não merece, mas você tem que dar. Então você como que joga de costas? Então essa é a forma que aqueles que se rebelam contra o tzadik recebem vida, não de maneira com gosto, não que o tzadik, a vitalidade do justo que está ligado com Deus, vem de maneira direta, e sim vem de uma maneira indireta, como de costas, tá certo? Mas o fato é que todos estão conectados ao tzadik, queiram eles, sim queiram, e aceitem, queiram, eles não aceitam, conscientemente ou inconscientemente, ele está ligado com o tzadik, não tem como ter vida e não estar ligado à cabeça, tá certo? Na verdade, isso eu vou te falar mais para frente, que é receber vitalidade de costas, que é uma forma indireta. Isso está escrito no capítulo 22, vai ser abordado esse assunto em relação a Deus. Muito bem. Agora a gente vai falar da característica do filho que nasce. Quem é que determina a característica que vai ser o filho? Então, a gente falou até agora que a alma é determinada por Deus através do desencadeamento dos mundos. Então, qual alma vai vir? Deus decide que tal alma vai vir para tal casal, tá certo? E isso é decidido por Deus. Mas tem outro lugar que está escrito no Zohar, e no Zohar Hadash, que o principal depende dos pais. Ou seja, como os pais se preparam na hora da concepção, na hora da relação. De que maneira os pais estão preparados, estão no nível elevado espiritualmente, na hora da relação, é isso que determina a alma que vai ter o filho. Assim está escrito no Zohar. Então, aparentemente, isso contraria o que nós falamos. Nós falamos antes que quem é que determina a alma? Deus. Ele determina, essa alma vai vir de Atzilut, essa alma vai vir do mundo da emanação, do mundo da ação. Deus determina. E aqui estamos vendo no Zohar uma passagem que ele é trazido aqui, que quem determina? Os pais. Os pais, dependendo da preparação que eles têm nesse momento, que é um momento muito especial, diferente do que os povos em geral falam, que é algo baixo, é algo, sei lá, né? O momento da relação entre homem e mulher, num casamento judaico, como estamos falando, num casamento kasher, né? Entre judeu e judia, e aquele que cumpre a mitzvah da pureza familiar, que vai na mikve, né? Então, estou falando de uma relação dessa forma. Então, dependendo de como os pais, eles se preparam nessa hora, eles determinam a alma do filho. Então, aparentemente, contraiu o que a gente falou antes, que Deus determina. Então, como funciona isso? Então, fala o Tânia, ele explica que realmente a essência da alma divina que vai vir num feto é determinado por Deus. Deus determina. Deus vê que nível de alma vai vir para esse casal, nesse relacionamento. Que alma vai vir para o filho. Aí onde entra a influência dos pais. Então, Tânia fala que os pais determinam a vestimenta dessa alma. Ou seja, a alma é Deus que determina. A vestimenta é os pais. O que seria a vestimenta da alma? Então, isso representa, aqui no Tânia ele usa a linguagem vestimenta, mas isso seria a terceira alma, que é chamada alma intelectual. A gente já falou da alma divina, já falamos da alma animal, ok? Agora tem uma terceira alma, que é a alma intelectual. Qual a diferença?
A alma divina, que é uma parte de Deus, todo o assunto dela é Deus. O assunto dela está conectado com Deus. Só tem Deus e é isso. Deus é o centro e tudo gira em torno. Tá? A alma animal, ela só busca o que vale a pena para mim, para o meu ego, ou seja, o que é tudo para mim. A gente falou que é egocêntrica. Essa é a alma animal, tudo para mim. Ou seja, tudo material, tudo. A alma intelectual seria como um intelecto. O que é o intelecto? O intelecto, ele tem a capacidade de discernir as coisas, de analisar as coisas, ver os prós e os contras, analisar e decidir qual lado você vai seguir. Isso é o papel do intelecto. O intelecto tem esse papel de analisar e escolher um caminho. Essa capacidade intelectual. Então, isso na linguagem do Tânia, isso seria a característica da alma. Ou seja, como vai ser essa alma, como vai ser o comportamento, a personalidade dessa pessoa. É isso que os pais influenciam. Ou seja, dependendo de como os pais se preparam na hora da concepção, né, se eles estão espiritualmente conectados com Deus, se eles estão um amor verdadeiro entre marido e mulher, sem pensar em outras coisas, né? Realmente, então, com uma preparação realmente apropriada, eles trazem uma vestimenta muito boa. Ou seja, a personalidade dessa criança vai ser muito boa, vai ser refinado, vai ser uma pessoa com características refinadas, elevadas. Não vai ser uma pessoa grosseira, sabe, uma pessoa grossa, ligada com a matéria, sabe, uma pessoa grobe em Yiddish, não sei como falar, grosseira, assim, tá certo? Então, isso é chamado alma intelectual, ela é neutra, na verdade. Por quê? Porque essa personalidade que vai vir na criança é algo neutro, você pode usar ou para o lado bom ou para o lado mal. Se você, por exemplo, tem uma personalidade a gente fala na Gemara, tem pessoas que nascem com uma característica de sanguinários, tem a ver com sangue. Isso é uma personalidade, é uma forma de ser, certo? Então você tem a opção de escolher na sua vida, ou você vai ser um assassino que vai matar pessoas, tem a ver com essa personalidade. Não. Estou falando que pessoas nascem, pode ser, por exemplo, uma pessoa nasce com característica sanguinária. Então, ou vai ser um assassino. Pode ser refinado? Hã? Pode ser refinado? Sim. Esse é neutro. Essa característica é neutra. Ela pode escolher ser um assassino, matar pessoas, ou pode ser um cirurgião. Certo? Ajudar pessoas. É sangue no meio. Ou, por exemplo, ser um shoichet, que abate animal. Ou ser um moyer. Tá certo? Então, o que quer dizer isso? Que é neutro. Assim como a alma intelectual é neutra. Ela pode ir para esse lado ou para esse lado. Assim também a característica e a personalidade da pessoa é neutra, ela está no meio. Você pode usar, ela não está determinada para cá ou para lá. Qualquer forma, jeito de ser, isso não determina que você vai ser bom ou ruim. Você pode usar seu jeito de ser para o lado bom ou você pode usar para o lado ruim. É isso que os pais definem. Ou seja, é muito importante a preparação dos pais na alma que vai vir para os filhos. Tá certo? É muito importante. Por quê? Porque o Tânia fala que todas as mitzvot, toda a influência que vai ser dada para essa pessoa depende dessa personalidade, da forma de ser dessa pessoa. Tudo que ela vai receber dos céus. E todas as mitzvot que a pessoa faz é através dessa vestimenta, que a gente chama isso de vestimenta, ou alma intelectual, ou personalidade. Então tudo vem através disso. E se os pais, vamos dizer, se santificarem, eles vão trazer uma vestimenta para o filho muito sagrada e muito especial e muito refinada, certo? Mesmo que se trata de uma alma muito elevada, que isso quem determina é Deus, que a essência dessa alma é muito elevada, mas precisa também da vestimenta que os pais dão através da preparação deles quando eles têm quando eles fazem a concepção, certo? Para poder que não só que ela seja muito elevada, mas que ela tenha também a vestimenta refinada. Mas a própria alma, quem determina é Deus. Tá? Ou seja, a alma intelectual, ou a vestimenta, ou a personalidade, os pais. Tá? E aqui a gente fala por isso, que é possível, assim que está escrito no Sefer, o livro das... como chama? Gilgul?
Uma pessoa vem no mundo algumas vezes, a alma, como chama? Encarnações. Encarnações. O livro das encarnações, existe um livro desses, está escrito assim, que de vez em quando é possível que uma alma de uma pessoa muito elevada, ou seja, uma alma muito, 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 muito elevada, venha a ser filho de uma pessoa totalmente baixa, que não tem preparação nenhuma, uma pessoa grosseira, pais que são totalmente grosseiros, baixos, tá certo? Como assim? Está escrito, assim escreve o Arizal, aquele grande cabalista, no Likutei Torah, Parashat Veiral, também no Parashat Bereshit. Ele escreve assim, o que acontece? De vez em quando, Deus determina que tem que descer uma alma muito elevada para o mundo. Uma alma do nível muito elevado, seja o nível de Briá, por exemplo, a criação, que é um tzadik, é um justo. Né? Deus determina que vai descer essa alma para o mundo. Ou uma alma de Atzilut, ainda nem se falar. Só que acontece, o lado negativo, a gente sabe que tem um lado negativo, e Deus deu uma função para o lado negativo, uma missão, que o lado negativo tem que atrapalhar e criar obstáculos, né? Então veio o lado negativo lá em cima e bate o pé. Falou, como? Se você mandar essa alma para o mundo, isso vai me atrapalhar meu trabalho, eu não vou conseguir fazer meu trabalho como tem que ser. Aí pode acontecer de vez em quando esse tipo de discussão lá em cima, então aí é decidido que essa alma muito elevada vai vir em pais que são totalmente grosseiros, baixos, afastados. Né? Então o que acontece? Por que o lado negativo lá em cima permite uma situação dessa? Porque essa alma tão elevada, sendo filho de pais tão baixos, então eles vão dar para esse filho uma vestimenta, uma personalidade muito grosseira, porque são os pais que influenciam. Então o que acontece? Invariavelmente essa alma, essa criança que vai nascer, ela vai estar muito ligada à materialidade, às coisas do mundo, não vai estar refinada, espiritualizada, tá certo? Então o que acontece? Dessa maneira, o lado ruim, o lado negativo vai receber muita energia, porque já que está se tratando uma alma muito elevada, super elevada, potência máxima, e o lado negativo está recebendo, porque essa criança que nasceu, ela está de maneira revelada, ela é grosseira, ela veio de pais que não cumprem nada, que estão afastados, que estão, né? Então ela vai ser, uma boa parte da vida dela, ela vai estar ligada a todos os assuntos materiais, físicos. E aí o lado negativo vai receber energia, muita energia disso. Então ela aceita. Mas, invariavelmente, vai chegar um momento que essa alma vai se revelar e vai mostrar realmente quem ela é, tá certo? E aí, realmente, todo o lado negativo que ela fez durante toda a vida vai se transformar em bom. Tá? E daí vai mudar tudo. Porque, na verdade, se trata de uma alma muito elevada. Tá? Conta-se, só para terminar, depois a gente vai ler conta-se sobre o Rebbe Maharaj, o quarto Rebbe. Uma vez ele costumava viajar para a França de vez em quando. O Rebbe Maharaj tinha uma vida muito, vamos dizer, refinada, não refinada. O quinto Rebbe, o quarto Rebbe, ele vivia em luxo. Na verdade, tudo isso é uma forma de servir Deus. Cada Rebbe tem a sua forma, porque ele leva todo o lado, vamos dizer, de luxo, tudo era de ouro. Glamouroso. Aí ele foi para a França, ele ficou no melhor hotel que tinha lá, esqueci o nome. Aí não tinha naquela época elevador. Ele sentava num sofá e vinha 4 brutamontes, pegavam o sofá e levavam, subiam as escadas, né? Ele queria a suíte presidencial, onde ficava o cassino, porque tinha um cassino lá, tá? Assim o Rebbe foi. Aí o que acontece? Na noite, o Rebbe saiu do seu quarto, foi até o cassino, todos olhando, que o Rebbe estava, um Rebbe aqui, né? Aí o Rebbe foi numa pessoa que estava jogando lá, e ele estava com uma taça de vinho, e o Rebbe cochichou no ouvido dele, o vinho não kasher impurifica a alma do judeu. Só falou isso, saiu, voltou ao seu quarto. Aqui se tratava de um judeu, ele ficou tão... Foi tipo um choque que ele recebeu. De repente ele é um Rebbe. Tá? Aí ele conseguiu se segurar. Ele falou, onde está esse Rebbe? Eu quero procurar. Então ele estava lá, ele procurou onde era o quarto dele. Ele foi falar com o Rebbe. Passaram não sei quanto tempo conversando. E os Hassidim, os alunos, discípulos do Rebbe, viram que ele saiu com os olhos vermelhos, esse judeu. E na verdade,
se tratava de uma alma muito elevada que estava lá nas profundezas da impureza, certo? E o Rebbe resgatou essa alma. E esse cara virou um cara muito, muito, muito elevado. Ele casou e ele teve filhos. Tem hoje Hassidim, que são descendentes dessa família, conhecidos. Eu não lembro exatamente o nome, mas esse é um exemplo que uma alma muito elevada veio a descer num nível muito baixo, pela questão que a gente falou justo aqui. Tá bom. Então, resumindo, a alma realmente, quem determina é Deus. Pode ser uma alma super elevada que vai vir num país que não tem nada a ver, certo? Mas a vestimenta da alma, que é a personalidade, a forma de ser, os pais que influenciam, tá? Com isso a gente terminou o capítulo 2. Agora vamos dar para ler, quem quiser ler, a gente vai ver os erros que ele fala aqui, que eu não sei. Quem quer ler? Hã? Vai lá, Dani. Vamos lá, vai lá. Tem que filmar o Dani. Esse texto faz parte da obra Peninei Atanya, Pérolas do Tânia, que explica conceitos profundos da filosofia Chabad. O trecho selecionado foca na relação entre o judeu comum, o tzadik, o justo, líder espiritual, e Deus, além de abordar a influência dos pais na formação do caráter dos filhos. Aqui está um resumo dos principais pontos. Número 1. O papel do Rebbe, o tzadik, como conector. O texto utiliza uma analogia biológica. Assim como as unhas dos pés recebem sua vitalidade do cérebro, as almas das pessoas comuns, Am Haaretz, recebem sua vitalidade espiritual através da alma dos tzadikim, os líderes de cada geração. A unha e o cérebro, embora a unha seja parte do corpo, ela não tem consciência de sua fonte. O tzadik é comparado ao cérebro. Mesmo estando em um corpo físico, ele mantém uma conexão consciente e direta com a divindade. O mediador conector. O texto defende que a devoção ao Rebbe não fere a exclusividade de Deus. Pelo contrário, o tzadik funciona como um mediador conector, como o Moshe, que ajuda a revelar a centelha divina que já existe dentro de cada pessoa, mas que está oculta pelo ego e pela materialidade. Número 2. A vitalidade dos rebeldes. Surge uma questão. Se a vitalidade vem através do tzadik, como vivem aqueles que se opõem a ele ou que não seguem a religião? Vitalidade do verso, a Horeim. O texto explica que existem dois tipos de influência divina. Uma é face a face, com desejo e amor. E a outra é de dorso, ou verso. A analogia do inimigo. É como alguém que joga um pedaço de pão por cima do ombro para um inimigo sem olhar para ele. O opositor recebe vida, mas de forma externa e sem a face, a vontade interna de Deus. No fim, toda a vida ainda emana da mesma fonte através do líder da geração, queira a pessoa ou não. Tá bom, vai. Tá. Razoável. Razoável. Vai. Número 3. A influência dos pais e o traje da alma. O texto aborda uma aparente contradição. Se toda a alma é uma parte de Deus, por que algumas pessoas têm inclinações tão grosseiras e outras tão refinadas? Aqui já não é certo. É porque toda a parte de Deus não é isso. Bom, tudo bem. Só continua, vai. Bom. Essência versus traje, levush. A essência da alma, Nefesh Elokit, é sempre pura e divina. No entanto, o comportamento e os pensamentos dos pais no momento da concepção influenciam a formação da alma intelectual, ou traje da alma. O caráter. Esse traje determina o temperamento e as inclinações naturais da pessoa, se será mais refinada ou mais materialista. Número 4. Almas elevadas em corpos humildes. O texto conclui com um conceito místico profundo. Às vezes, uma alma extremamente elevada, uma alma de um nível altíssimo, é enviada do céu para nascer em uma família de pessoas muito simples ou até de má conduta. O plano divino. Isso ocorre porque o lado oposto, as forças do mal, não permitiria que uma alma tão poderosa descesse ao mundo se soubesse que ela seria santa. Ao nascer em um ambiente baixo e com um traje grosseiro, a alma passa despercebida.
a redenção final. Então aqui se passa esse versículo, não é esse o ponto. É o ponto que está escrito aqui, é que ela transfere energia para o lado negativo. Não é que ela passa, que o lado negativo vai ganhar com isso. Por isso que é permitido no final que ela desça. Uhum. Aí, tá, tudo bem. Tá bom, tá razoável. Vai. A redenção final. No final, através do livre-arbítrio e do arrependimento, essa alma desperta, eleva todo o seu ambiente e retorna a um nível ainda mais alto do que estava originalmente. Escolha! Tá bom. Até a conclusão. Sim, conclusão. O resumo da mensagem é que ninguém está desconectado de Deus, mas essa conexão é facilitada e mantida pelos líderes espirituais, tzadikim. Não é facilitada, ela acontece. Bom, tá bom. Além disso, embora o ambiente e os pais influenciem o caráter, o traje, a essência da alma de cada indivíduo permanece divina e intocada, capaz de superar qualquer obstáculo material. Escolha! Aleluia. Muito bem. Mashiach já.